Nessa aula eu vou ensinar a vocês como é que nós preparamos uma ferramenta para fazermos um recorte no teto. O que é o recorte? Recorte são essas linhas que nós fazemos logo abaixo do teto ou até mesmo no teto, entre portas, enfim. Mas essa ferramenta, ela nos ajuda a fazer o filete do teto, que é o espaço entre o teto e a nossa pintura da parede. Geralmente nós não podemos esquecer que o teto geralmente é pintado de cor diferente da parede. Geralmente é pintado com a cor branco neve, fosco. Então nós temos que fazer um recorte para que a nossa pintura não encoste no teto. E o filete, ele dá um acabamento melhor na hora de executar a pintura. Primeiro pegamos um pedaço de fio rígido. Então, nós com um alicate, nós pegamos um pedaço de fio rígido, e se nós fizermos um filete, geralmente, ele é de 6 a 8 milímetros. Então, nós pegamos um pedaço de fio, descascamos a pontinha dele. Nós descascamos essa pontinha de fio com o alicate, deixamos uma pontinha mais ou menos de 6 a 8 milímetros também. Damos uma volta de aproximadamente 3 centímetros. Passamos por trás e nós fazemos justamente essa ferramenta. Aqui eu cortei maior um pouquinho para vocês verem a delimitação que é o nosso filete. Se eu passar essa ferramenta no teto, ele vai me dar justamente a altura que eu tenho aqui do fio, a altura do pedaço descascado. Então, eu posso cortar o meu pedaço de fio para que ele possa fazer a minha marcação conforme a minha necessidade. Corrijo a altura que eu quero. Se eu quiser uma altura maior, eu faço com a altura maior. Lembrando que eu não posso estar fazendo isso ele todo com um pedaço de fio descascado em cima. Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer é marcar também em cima. Então, essa parte aqui de cima protege para que eu não perca a marcação. Então eu corto deixando 8 milímetros e eu estou com a minha ferramenta quase pronta. Pego, dou outra volta aqui para fazer o cabo. E nós precisamos de um cabinho. Então eu simplesmente fica fácil de eu pegar. Então eu gravo, passo aqui e tenho uma ferramenta para trabalhar com a pintura. Parece inclusive um animal. Então eu passo essa ferramenta no teto, já com o teto pintado em branco, e eu terei uma linha de recorte para darmos início ao nosso filete do teto. E estaremos mostrando agora. A gente sobe na escada e começamos a usar essa ferramenta. Vou mostrar para vocês como é que se usa essa ferramenta. O almoço está pronto. Então essa ferramenta ela é muito importante na hora. Lembrando que nós temos que estar com a nosso teto pintado um pouco abaixo de branco. Então nós fazemos um filete com a nossa ferramenta que aprendemos a fazer.
Subimos a escada, claro. O ideal seria que tivéssemos andaime para trabalhar com pintura. Veja bem, observa que ao longo da parede já está pintado de branco. Então nós vamos fazer justamente este filete que vocês estão vendo. E fora a fora existe esse filete, que foi demarcado justamente com uma ferramenta como esta. Então nós pegamos aqui, ó, encostamos a ferramenta no teto. Observe aqui que a parte verde do fio está no teto e não está descascado. Claro que vai seguir o teto. Se o teto estiver nivelado, estiver bem feitinho, vai ficar bem feitinho. Caso contrário, vai ficar algumas diferenças, algumas imperfeições. Então, vamos observar aqui, começando sempre aqui do canto, tá? Nós temos uma medida, observe ali. Eu simplesmente agora venho trazendo o ideal. Aqui é uma parede bruta, mas o ideal é que esteja com, olha aqui, está me dando justamente o risco que eu preciso, tá? O ideal é estar com a parede com massa corrida aplicada nela. Então aqui não é uma parede perfeita, está sem massa e acaba dificultando um pouco o recorte. A parede já está pintada, então eu vou passando a ferramenta, ela vai me criando justamente essa linha. É um pouco difícil de ver a linha, porém ela está aí visível, sem ter que usar caneta. Então nós temos uma demarcação. Olha aí. Nós temos uma linha que vai seguir e alguns pontos terá que ser corrigidos na hora da pintura para não ficar ruim. Passamos. Quando está aplicada a massa corrida, geralmente ele fica um risco muito perfeito. Você não precisa apertar, não precisa, simplesmente passar. E corre mais tranquila essa ferramenta quando ela está com massa corrida, tanto no teto como na parede. Observa aqui, ó, faço justamente a medida, ó. Tá passando, ó. Tá vendo? Mesmo que eu passe em cima de novo, volta para o mesmo caminho. É como não? A realidade é um gabarito para a confecção do recorte. Tá? Então nós passamos, geralmente nós só usamos ele no teto, mas se quiser também aproveitar e passar na parede, se quiser dar uma diferença, nós podemos também. Mudamos a escada de lugar, claro, e damos novamente continuidade ao recorte até todo o teto. Veja bem, pego aqui, vou marcando. Outra coisa também, não se esquecer que a tinta deve estar seca. Se a tinta não estiver seca, se você passar a ferramenta no teto, ela sai arrancando sua pintura. Então, passa, de quando você está com a posição, toca de mão, aí observa, tem a linha, alguns pontos
nós conseguimos um recorte perfeito aqui, sem precisar de usar fita. Depois você controla na sua mão, controla na mão. É hora que amassa a pecinha, a gente tem que ajeitar. Então vocês aprenderam aqui a fazer o filete. Lembrando que no recorte, o ideal sempre é recortarmos primeiro. Recorte demora mais. Se você estiver sozinho, não adianta, tanto faz você atacar de um lado como do outro. Então, se você procurar fazer as partes mais difíceis primeiro, você terá uma obra mais tranquila, porque depois você produz muito mais as partes mais difíceis. Observe a linha está contínua em toda a região da parede. Pegando lá do outro lado, você vê a continuação do filete entre o teto. E depois da próxima aula nós vamos mostrar como faz esse filete com o pincel. Geralmente usamos o pincel de cerdas macias, que ele nos ajuda a espalhar melhor a tinta. Se usarmos um pincel de cerdas duras, vai ter um pouco de dificuldade na hora da execução do recorte. E fica aí de lição e aprendam, porque é muito bom quando temos uma pintura de qualidade. Sucesso para vocês e até a próxima aula.